Com certeza. Com certeza. E uma outra coisa bem interessante também, que o doutor coloca no livro, é quando o doutor faz uma comparação, assim, gritando, como se não bastasse todos esses argumentos, né, que o Uhum, doutor trouxe aqui para a gente, coletivos, direitos de uhum, terceira e quarta geração. Se a gente protege as vindouras gerações, por que nós não vamos uhum, proteger algo que já existe? O conceito, né? Eu achei isso exato, fantástico, e realmente. exatamente. É. Ali eu tento demonstrar o seguinte também, né, sob o ponto de vista jurídico, né? Teria um caminho para legalizar o aborto no Brasil? Não teria, o caminho legislativo, a princípio. Mas na atual configuração jurídica que o Brasil está submetido, nem mesmo o legislativo poderia liberar o aborto no Brasil no momento. Se o legislativo fizesse isso, aí sim caberia ao judiciário, que no caso o STF, que faz a defesa da Constituição e das leis, dos tratados internacionais, caberia ao STF declarar a inconstitucionalidade e inconvencionalidade dessa legislação. Eu vou explicar por quê. Veja Uhum. só, a Constituição Federal, da maneira como ela está redigida hoje, então nós não estamos pensando, por exemplo, se fizer uma PEC e alterar a Constituição, mas isso aí, inclusive, não dá, porque é direito fundamental, então é cláusula pétrea. Teria que fazer outra Constituição. Mas não vamos pensar nisso. Como está hoje? Como é que está? Então diz assim, que a vida é um direito fundamental, sendo defendida sem possibilidade de qualquer discriminação, sem discriminação de qualquer natureza. Bom, veja só, se eu não posso ter discriminação de qualquer natureza, então quer dizer que a vida de uma pessoa branca, negra, amarela, ou de um homem, de uma mulher, etc., rico, pobre, é tudo a mesma coisa. Significa também que eu não posso adotar aqui no Brasil, no campo jurídico, teorias gradualistas do ser humano, onde eu vou dizer que o ser humano, quando eu falo ser humano, quer dizer, um ser que é humano, tem uns que são mais humanos que outros, né? Então, enquanto é ovo, não é tão humano assim. Ela está ficando um pouquinho mais humano quando é embrião, um pouquinho mais quando é feto. Nasceu, agora é humano, né? Isso para quem não defende o aborto tardio, que é outro eufemismo, esse medonho, né? Aborto tardio seria a criança nascer, a mãe falar, eu não quero, agora resolvi que eu não quero, pode matar. Já há defesa disso por aí afora, né? Mas não pode haver isso. Não existe quem é mais humano ou menos humano. Então, se não há nenhuma possibilidade de discriminação de qualquer natureza, então, se eu tiver um ser humano, acabou. A humanidade é a característica para a sua defesa. Aí isso é a Constituição, ela está lá em cima, não é mesmo? Só isso aí já impediria. Mas aí, se você desce um pouquinho, nós temos dois tratados internacionais importantíssimos, você já mencionou. Pacto de São José da Costa Rica, que aí ele é semanticamente induvidoso. Escreve com todas as letras. A vida é protegida desde a concepção. O Brasil assinou o tratado, o Brasil corroborou o tratado. Só se denunciasse o tratado agora. Mas do jeito que está escrito lá, é impeditivo. E segundo o Supremo, como ele é um tratado anterior àquela emenda constitucional 45, né, de 2004, ele tem força supralegal. Quer dizer, então ele está acima das leis ordinárias, embora abaixo da Constituição. Mas em plena consonância com a Constituição, quando ela defende a vida sem qualquer discriminação. Né? Uhum. Tem depois um outro tratado internacional, os direitos humanos das crianças e adolescentes, que diz clara também e evidentemente, o Brasil é signatário, também com força de norma supralegal, que os direitos todos, se todos os direitos estão defendidos, é óbvio que o direito à vida está defendido. Porque, senão, seria ridículo até. Né? Então, por exemplo, eu disser para você assim, olha, Gabriela, você tem direito de falar o que você quiser, direito de expressão, só que eu vou dar um tiro na sua cabeça agora. Em seguida, você fala o que quiser. Gabriela, eu vou te fazer uma doação de 10 milhões de dólares. Você vai ter direito a esse patrimônio, tá bom? Tá? Só que antes eu vou te dar um tiro na cabeça. Mas então não adianta. Não é verdade? Quer dizer, a vida é o direito básico. Tem que ter, a partir dele que vem outros.
Né? E aí o que diz esse pacto? Fala assim, olha, as crianças elas têm proteção antes e após o nascimento. Seus direitos são reconhecidos antes e após o seu nascimento. Aí descendo um pouquinho mais, Código Civil. Aí já é legislação ordinária, mas veja que é todo um sistema. Né? Código Civil Brasileiro põe a salvo os direitos do nascituro. E a maior parte da doutrina civilista adota a concepcionista. O Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de que um nascituro seja sujeito passivo de obrigação tributária. Quer dizer, pagar imposto pode, mas direito à vida não tem. Né? É brincadeira. O Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele repete praticamente com as mesmas letras esse tratado internacional que protege a criança antes e depois do nascimento. Diz isso claramente. Né? E também garante à mulher gestante o direito a toda assistência pré-natal. Aí alguém pode dizer assim, não, mas isso é um direito da mulher. No contexto do ECA, não. O ECA não é Lei Maria da Penha. O ECA é estatuto de quem? Da criança e do adolescente. Crianças, lógico, que tanto do sexo masculino como feminino. E, aliás, quando abortam, alegando um suposto direito da mulher, abortam mulheres também, né? O ECA, ele defende direitos da criança e do adolescente. Então, nesse contexto, o direito da mulher ao tratamento pré-natal, ele está voltado nesse texto legal, clara e evidentemente, para a criança, não, para o concepto, não para a mulher. Aqui não. Na Lei Maria da Penha, aí a garantia é para a mulher, claro. Em outras legislações que prevêem de saúde, né, que prevêem o direito da mulher ao tratamento grávida, ao tratamento pré-natal, aí é um direito exclusivo da mulher? Sim, aí sim. Mas no ECA, não, é um indicativo de que se tutela a vida intrauterina, porque ali não é um diploma legal que está tratando de direito da mulher, está tratando de direito da criança. Né? Depois, na verdade, então, a que conclusão a gente chega? Que o Código Penal, quando ele transforma esse bem jurídico, vida intrauterina, em um bem jurídico, tracinho, penal, ele nada mais é do que uma culminação de um sistema todo, ele fecha o sistema numa harmonia total, né? É apenas isso. Então, o mais importante que a gente tem aqui são os tratados, convenções internacionais e a Constituição. Depois as outras leis ordinárias e o direito penal, ele apenas fecha o sistema. Ou seja, você liberar o aborto hoje, mesmo que fosse pelo legislativo, seria não é só assim, falar assim, olha, vai estar afrontando o Código Penal, um artigo do Código Penal ou 2 artigos do Código Penal. Não, se estará afrontando todo um sistema jurídico, interno e externo, que estaria sendo derrubado, todo esse edifício jurídico, derrubado por cima, porque edifício jurídico, a gente, se for, né, ele começa, é o contrário do edifício normal, né? O edifício jurídico ele começa por cima, né? Pela Constituição, pelos tratados e convenções internacionais, depois vai descendo para outras normas. Na verdade, você estaria derrubando lá a Constituição, depois os tratados e tudo mais. Né? Então, mesmo juridicamente é inviável. Né? Perfeito. Então, isso já responde até um comentário de um dos colegas. Tá baixinho? O pessoal tá me ouvindo? Doutor, tá ouvindo? Ficou baixinho. Ô, louco. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Tá melhor? Melhorou? Tá baixo ainda. Pior que eu não trouxe o fone. Não é aí, pessoal? Tá baixo para vocês também? Sim, tá baixo. Nossa. Baixo. Alguma coisa que... Deixa eu tentar, então, tirar o... Gente, eu tirei. Melhorou? Piorou? Melhorou ou piorou? Tá baixinho ainda. Ué? Eu estou ouvindo. Ouço normal a doutora.
Doutor, Pode ser de... aqui está ok. Para mim Ué? está ok, Gabi. Pode ser aqui, Estou. caso o problema. Doutor, Será o que... senhor Deixa eu não ver uma tem. coisa aqui. Ah, piorou quando eu tirei? Deixa eu colocar. O som tá no máximo aqui, eu não sei. Alguns lugares... Pessoal, agora melhorou? Alguns Eu lugares... ouço bem, eu ouço bem. Doutor, volte o fone, voltei. Pode falar, eu vou tentar Ou ouvir vai. aqui. Ai, que pena. Doutor, o doutor não tem um fone de ouvido? Tipo desse? Oi? O doutor não tem um fone de ouvido tipo desse aqui? Eu tenho. Tu quer que eu... Posso pegar? Eu vou ali e já Pode, pego. fica à vontade. Só um Beleza. instantinho. Chique. Pessoal, podem fazer perguntas, viu? Pra gente aqui é um prazer, uma honra. Deixa eu ver aqui. Vou fazer um teste aí. Como é que Vamos. tá? Melhorou? Melhorou, doutor? Coloquei o fone aqui. Fala alguma Eu coisa, ouço o doutor bem. Gabriel. Doutor, tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Ficou completamente mudo. Opa. Ah, peraí. Pessoal, tá me Fala de ouvindo? novo. Oi, doutor. O doutor consegue me ouvir? Sem som. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Não. Pessoal, dê um feedback. Com o fone saber tá completamente... Eu sem consigo som. ouvir bem o doutor. Sim, dá para ouvir bem os dois. Não. Cabete e doutor. O pessoal está ouvindo os dois, mas o doutor não está me ouvindo. Cardoso diz ok. Eu vou retirar o fone aqui, deixa eu ver. Tá. Agora voltou. Voltou? Agora voltou. Isso, Aí. tá bom. Tá melhor do que no começo. Bacana. Opa. Olha lá, ouvindo os dois. Bacana, ouvindo os dois. Ótimo, ótimo. Isso é bom. Beleza. Doutor, com relação a essa parte que o doutor estava falando, então, o doutor acha que está havendo um abandono com essa ADPF, essa tentativa, né, que é uma cláusula pétrea, como muito bem explicado, e vai existir, se ocorrer realmente essa modificação, vai poder existir o controle desses atos, né, seja pelo controle da própria convencionalidade. O doutor acha que está havendo um abandono do paradigma que é o ciano, e essa decisão, em sendo esdrúxula, também está afrontando o Estado democrático de direito? O abandono do paradigma? Do Estado democrático de direito. Paradigma keynesiano, né? Sim. E uma tentativa também de desmoralizar e desmoronar o Estado democrático de direito, associativismo judicial. Exatamente. Então, nós temos dois grandes problemas aí. Vou falar por duas partes. Primeiro, o ativismo judicial, que fica claro no tratamento das audiências públicas, que em tese seria um mecanismo democrático, mas não foi, né, na prática. E o ativismo judicial, eu tenho uma impressão, assim, aí é uma impressão minha. É a seguinte, para mim, essa expressão, salvo se ela for entendida muito bem explicada, com muitos limites,
Mas essa expressão, do jeito que ela é usada e justificada, ela, para mim, é um oxímoro. Oxímoro, né, que se fala? Ou uma expressão autofágica. Tem duas palavras que são absolutamente incompatíveis numa mesma expressão. Ativismo judicial. Então, por que é um oxímoro? Porque o ativista, quem é o ativista? Um ativista é aquele que milita em prol de alguma causa. Bom, se ele milita em prol de alguma causa, ele não pode ser julgador. Por quê? Porque ao militar em prol de alguma causa, ele perde completamente uma característica que é talvez a mais importante do julgador, que é a imparcialidade. Ora, se eu milito em prol de uma causa, eu não sou imparcial. Nem minimamente imparcial. Então, ativismo judicial é algo incompatível, é um oxímoro, né? Uma expressão autofágica, uma coisa come a outra. Né? Então, ou é ativista, ou é juiz. Não tem como ser um ativista judicial. Não dá. Né? Sinto muito. A gente pode pensar em ativismo até mesmo do Ministério Público, até é possível pensar. Mas judicial não dá, sinto muito que não dá. Então, quando você vê, por exemplo, tem ministro lá do Supremo que vai julgar essa causa, que faz parte de movimentos pró-aborto, que dá palestras, que cria frases de efeito vazias, como mulheres não são úteros a serviço da sociedade. Isso é uma frase impactante, né? Mas claramente uma frase para ser gritada com o punhozinho fechado na rua. Isso daí é ativismo puro. Agora, um sujeito que está envolvido a esse ponto, numa causa, que é a liberação do aborto, ele teria, por um mínimo de consciência da posição como juiz, e não é só esse aí que eu estou falando, são vários deles, teria que se dar por impedido de julgar. Fala, não, eu tenho a convicção que inclusive já externei, mas veja, o pessoal não está tendo nem mesmo a preocupação, não é de ser imparcial, que seria o mais importante, né? Mas é nem sequer de parecer imparcial. Não estão preocupando em fingir, que já seria ruim, né? Fingir ser imparcial. Né? Mas não está, o pior de tudo é isso, é que não tem nem essa preocupação. Né? Então, a partir do momento que você vai julgar uma causa, você vai lá dar palestra em favor de um lado da causa, você até poderia dar uma palestra, mas só que você teria que falar assim, olha, agora eu estou impedido. Aliás, eu já estava desde o começo, porque nessa questão eu sou muito parcial. Eu não posso julgar isso aí de maneira justa. Né? Não tem a menor, assim, vergonha. Não. A característica dos juízes sempre foi, né? A gente, dentro dos juízes que a gente conhece, né? Pessoas reservadas, né? Que evitam ficar falando demais, inclusive para evitar impedimentos. Mas o que a gente vê? Então, o ativismo judicial é um oxímoro. Né? É uma coisa que não tem como sobreviver junta. Né? E aí, desse ativismo, você vê, por exemplo, a possibilidade que pode acontecer nesse caso, já aconteceu em outros, de decisões chamadas manipulativas, onde o judiciário, e no caso o STF, ou as Cortes Supremas, né, vão atuar não como juiz, como legislador negativo, que é o seguinte, por exemplo, eu declaro a inconstitucionalidade de uma lei. Bom, então, tira essa lei, mas eu não crio uma lei no lugar. Isso cabe ao legislativo. Mas muitas vezes nós vamos ver o legislador atuando como o STF e outras Cortes Supremas atuando como legisladores positivos, criando lei contra a palavra da lei. Né? O que é absurdo, é uma invasão de atribuição. Né? Você falou do Kelsey. Né? Você veja, é claro que um certo grau de liberdade para o juiz julgar, ele tem que existir.
Mesmo quando, se você pega mesmo um autor como Hans Kelsen, né? Que é um positivista mesmo, né? Duro. Mas ele mesmo vai admitir o seguinte: a lei, ela é uma coisa abstrata, e quando ela é aplicada ao caso concreto, ela tem que ser, obviamente, adaptada àquele caso concreto. Claro, né? Isso é uma coisa normal. O próprio Kelsen reconhece isso, né? E aí ele até diz o seguinte, que a sentença do magistrado, ela é a lei do caso concreto, né? E isso é claro que é admissível. É claro que você adaptar a lei aos casos concretos é uma atividade lícita ao juiz. Então, se a gente falar em ativismo judicial nesse limite, até o Kelsen aceitaria, que é o cara mais positivista que a gente vai poder imaginar. Não é verdade? Até ele aceitaria. Você vai ver um autor como Norberto Bobbio, vai aceitar também. Né? É normal. Né? Que também é um neopositivista. Né? Agora, daí ao magistrado ir completamente contra a letra da lei, e nesse caso que nós estamos falando, não é a letra do Código Penal, é a letra, como eu disse, de todo um sistema da Constituição, do Pacto de São José da Costa Rica, da Declaração de Direito da Criança e Adolescente, Direitos Humanos, do Código Civil, da Ordem Civil, vamos dizer como um todo, e da Ordem Penal. Todo um sistema. Ir absolutamente contra toda essa letra de lei e criar uma nova situação, isso daí já extrapolou qualquer admissibilidade. Né? Se a gente faz uma interdisciplinariedade aqui, né? Se você pega um autor, um exemplo que eu acho que é interessantíssimo, o Humberto Eco, ele lá em 1962, ele escreveu um livro que chamava assim, Obra Aberta. Isso é na literatura, na linguística, né? E aí ele falava, defendia ali, vamos bem resumidamente, que uma obra literária, um texto qualquer, ele é aberto às mais diversas interpretações. Basicamente isso. Né? Você pode interpretar do jeito que você quiser e tal, o autor não é dono da obra, né? E cada um que lê vai ter a sua interpretação. Isso é uma meia-verdade. E aí, o próprio Humberto Eco, que ele é um cara inteligente, passou o tempo, mas levou tempo. 62 foi isso daí, né? 1990, ele escreveu um outro livro, que eu li há algum tempo atrás, que chama assim, Os Limites da Interpretação. Onde ele revê a obra aberta e ele vai falar de certas limitações semânticas que você não tem como escapar. Né? Eu vou dizer, não é bem assim. Ele até vai falar que por causa das reações que existiram da primeira obra dele. Isso que o levou a escrever esse novo livro. Ele fala, olha, existe um limite para a interpretação. Agora, veja, ele está falando de uma peça de teatro. Ele está falando de uma obra literária. Se eu vou para a lei, isso se torna muito mais intenso. Mas esse pensamento de que há limites semânticos intransponíveis, esse pensamento é válido. Né? E ele é válido na literatura e é válido no campo do direito, acho que com muito mais intensidade. Né? Tem um ex-ministro do Supremo, que é o Eros Grau, Eros Roberto Grau, né? Ele tem um livro, Por que Tenho Medo dos Juízes? E tem um outro livro que chama Jurisdição, alguma coisa jurisdição tal, e direito penal. Agora me esqueci. E ele fala exatamente isso. Ele fala assim, o juiz tem uma certa liberdade, mas ele não pode extrapolar os limites semânticos da lei. Né? E pior ainda, extrapolar os limites semânticos de todo um sistema jurídico, que é o que estaria acontecendo nesse caso. Né? Um outro autor que eu acho que é interessante aqui também, da área da filosofia do direito, é o Paul Ricoeur. Ele tem um livro lá que chama O Justo. Aí tem 2 volumes, volume 1 e volume 2. Aí numa determinada parte lá, ele fala assim, quando nós lidamos com normas jurídicas, o que nós fazemos com ela? Nós interpretamos ou nós fazemos argumentação? Ele fala, interpretação ou argumentação? É o título do capítulo. Né? Aí ele vem e fala assim, olha, interpretar significa encontrar significado.
um significado pré-existente, que já está na norma. E eu encontro esse significado, eu não o crio. Argumentar significa criar um significado. E ele chega à conclusão de que nós fazemos, e temos que fazer o tempo todo, as duas coisas, dentro da justa medida. E é importante lembrar do grego antigo, que é o Aristóteles. Em mesovírgulos, né? Então, eu vou interpretar e argumentar, é claro. Né? Então, um caso concreto é diferente da lei em abstrato. Então, por exemplo, né, chega lá no furto e fala assim, coisa de pequeno valor. Claro, eu tenho uma noção do que é coisa de pequeno valor, mas quando eu vou aplicar num caso concreto, é claro que eu vou adaptar essa letra da lei ao caso concreto. E aí eu vou, ao fundamentar a minha sentença como juiz, por exemplo, reconhecendo ou não o benefício lá do furto privilegiado, no caso aí, né? Eu vou apresentar esses fundamentos numa forma argumentativa. É argumentação agora, né? Mas com base no limite semântico da lei. Se eu chegar lá e falar assim, não, para mim R$1 milhão é coisa de pequeno valor, porque eu sou o juiz todo poderoso. Bom, aí não. Então, quer dizer, nada impede que haja argumentação no direito para além da interpretação, principalmente nessa conexão do abstrato da norma ao caso concreto. Mas veja que isso é uma coisa muito limitada. Não chega ao ponto de eu poder chegar e falar assim, olha, no Código Penal está escrito que matar uma criança no ventre é crime. Então, não, mas não é. A Constituição fala que defende-se a vida sem qualquer discriminação. Ah, não, mas essa discriminação eu vou fazer. Isso daí não é argumentar, isso é simplesmente criar do nada, ex nihilo, não é? Um significado para a norma. E aí isso daí ninguém vai aceitar. Né? A não ser quem seja adepto, por exemplo, daquelas teorias muito loucas, né? Do direito livre, por exemplo, que não pegou em lugar nenhum, mas parece que no Brasil há uma tendência dessas loucuras pegarem. As coisas normais aqui não pegam, mas as loucuras pegam. Não é verdade? Percebeu isso? É verdade, doutor. Outra maluquice pega. Então uma coisa normal vai lá, não, isso é coisa de louco. Verdade. E essa correlação que o doutor faz entre filosofia, entre outras áreas do direito é muito importante. Até mesmo para você como uma percepção de sociologia, e o doutor fala muito bem disso mesmo no livro, porque se a gente não tiver essa visão, eu achei bacana quando o doutor, num capítulo aqui, fala da diferença dos direitos fundamentais e direitos humanos, e o doutor fala também, e cita alguns autores, sobre a importância da doutrina judaico-cristã. Citou também Shapiro também, que eu gostei, que eu gosto de ver Shapiro. Esses direitos fundamentais para a gente. Esses direitos fundamentais, direitos humanos, não teriam existido se não fosse a concepção judaico-cristã de pessoa. Eles são apropriados pelo iluminismo no século XVIII, são laicizados, né? Mas eles surgem mesmo, inclusive a pretensão universal dos direitos, né? Você não tem essa diferenciação, porque o sujeito é negro, porque isso daí só é possível a partir da doutrina judaico-cristã. E aí depois é laicizado. Verdade. E doutor, explica pro... Pois não. De novo, não é uma questão... Tá, beleza. E, de novo, não é uma questão fundamentalista religiosa. De novo, a razão, nesse caso, se a gente vai pegar aqui a religião e essa questão, assim como na questão da vida intrauterina, né? Não é a fé influindo na razão, é o contrário. É a razão iluminando a fé. E aqui é a mesma coisa. Esse reconhecimento, através de muitos documentos da igreja posterior, da condição do ser humano, da sua humanidade, como única característica para ser reconhecido e ter uma dignidade, é a razão iluminando a fé, não o contrário. Não é uma questão de obscurantismo, de fanatismo religioso, não é nada disso. É a razão, é o exercício da razão. Tanto que o iluminismo se apropria exatamente do mesmo pensamento. E o iluminismo, você sabe que é um movimento absolutamente anticlerical.
Até que matou tudo quanto é padre. Cortou o pescoço dos padres, tudo. Né? Não tem nada de religioso. Né? Verdade. Verdade. Desculpa que eu dou uma cortada aí, porque tem hora que dar umas cortadinhas. Tem. Coisas da modernidade, doutor. Coisas da modernidade. Doutor, eu ia... É um pequeno delay na transmissão. Doutor, eu ia pedir para o doutor explicar para a gente, eu não sei se está... Explicar, porque a gente tem muitos seguidores aqui que estão aparecendo, que não são da área jurídica, que fazem outras áreas. Então, talvez até mesmo faz parte desse livro, pessoal, maravilhoso. O doutor diferenciou muito bem direitos fundamentais, direitos humanos. Qual a diferença para o pessoal que não fez o direito? Qual a diferença para o pessoal, assim, numa linguagem coloquial, para eles entenderem? Certo. Uhum. Então, basicamente, né, tem muitas formas, muitos autores, cada um fala uma coisa, né, da diferenciação, tem outros que falam que é a mesma coisa, né? Direitos humanos e direitos fundamentais são sinônimos. Tem gente que fala isso, né? Outros usam um critério ou outro, mas a maior parte, e inclusive tem um autor que é amigo da gente aí, o Flávio, né? O Flávio Martins, tem um livro de direito constitucional. Foi seu professor, né? Então, o Flávio mesmo, ele expõe bem isso no livro dele lá, muito legal. E aí vai falar o seguinte, basicamente, uma coisa bem simples, né? Direitos humanos são direitos pré-jurídicos. Então, eles são reconhecidos assim, muito proximamente, e até tem a sua origem, numa doutrina justnaturalista. Né? São direitos prévios. Né? E os direitos fundamentais seriam aqueles que já são, quando eles são reconhecidos na legislação. Né? Mas por isso que às vezes bate, né? Porque muitos direitos humanos são legislados. Né? E até naquele livro do Norberto Bobbio, a Era dos Direitos, ele diz assim, né? Olha, os direitos humanos eles já foram legitimados teoricamente, filosoficamente, eticamente, já. Que é essa parte prévia. Né? Eles já foram legislados, que é essa transformação em direitos fundamentais. Agora nos resta colocá-los em prática. Né? Mas então, basicamente, é isso. Né? Assim, falando de uma maneira bem simples. Né? Perfeito, então, perfeito. As garantias que estão na Constituição já são direitos fundamentais. Né? Perfeito. E realmente, a dificuldade é a efetividade desses direitos, né? Esses direitos, essas garantias fundamentais. Isso. A efetividade. O doutor cita aqui uma parte bem interessante, que são casos onde a gente tem também conflitos, casos parecidos com esse do aborto. O doutor poderia falar um pouquinho para o pessoal aqui, só passando desses casos, em que realmente é colocado alguns, entre aspas, conflitos em relação a esses bens jurídicos? Porque o doutor também cita Alexi, e o doutor fala do conflito de direitos, de interesses, direitos e garantias. Por exemplo, direito à vida da mulher, direito à vida, quer dizer, da criança, né, do feto, e ao mesmo tempo a autodeterminação da mulher. Como fazer esse sopesamento também, doutor? Sim, né? Um dos problemas dos direitos, seja direitos humanos ou direitos fundamentais, né, como a gente chama, é que muitas vezes eles entram em conflito, né? E aí vai ser preciso que você dirima esse conflito, né? Buscando um princípio que é chamado da máxima efetividade. Então você deve optar pela interpretação que dê a máxima efetividade para esses direitos e garantias, mesmo que estejam em conflito. Né? Então, por exemplo, né? Vamos falar um exemplo fora da questão do aborto primeiro. Então, existe um direito à liberdade de expressão, né? E aí também existe o direito das pessoas à sua honra, à sua imagem, né? E às vezes isso pode conflitar, né? Porque eu posso aqui falar mal de uma pessoa, difamá-la, injuriar uma pessoa, né? Aqui ou em qualquer lugar onde eu me expresse.
e aí pode, né? Então, o que a gente vai ter que fazer num caso desse? Para dar a máxima garantia, não pode haver censura prévia. Então tem que deixar que a gente faça, por exemplo, essa live sem pedir autorização para ninguém. Né? Se durante essa live eu injuriar alguém, bom, aí eu vou ser responsabilizado. E aí, dessa forma, então, eu consigo, racionalmente, equilibrar os dois direitos fundamentais. Né? Se eu optasse de maneira a obedecer o princípio da máxima efetividade, porque nós estamos podendo exercer o direito de livre expressão no seu máximo. Ninguém colocou nenhum obstáculo a nós. Não é verdade? A pessoa também vai exercer o seu direito. E nós vamos ter que responder por isso. Não vamos poder alegar que, mas eu estava numa live, então era o meu direito de livre expressão, eu estava discutindo temas científicos, portanto eu podia xingar as pessoas de palavrões. Não. Né? Então, aqui a gente faz o equilíbrio. Né? E também fazendo com que o direito, o exercício do direito de uma das partes ali em conflito, não prejudique completamente o exercício do outro. Né? E aí, se a gente caminha para o aborto, nós temos aqui uma coisa, um direito à vida de um indivíduo, né, que está lá dentro da mulher. E o direito, realmente, de autodeterminação, que não é só da mulher, que é de qualquer pessoa. Né? Mas, nesse caso, da mulher. Da mulher grávida. Como é que a gente equilibra esses direitos? Uma das soluções dadas é deixa a mulher abortar. Mas, quando eu falo deixa a mulher abortar, o que vai acontecer? Eu estou conseguindo a máxima efetividade dos direitos? Estou, só da mulher. E estou eliminando completamente o direito à vida do nascituro, ou nascitura, que inclusive pode ser outra mulher, não é? Não, já não sabe. Aliás, hoje, muitas vezes, a gente até já sabe. Não é? Na medicina hoje já se sabe. Eu estou prejudicando o direito à vida, e aí, ao prejudicar o direito à vida, eu prejudiquei todos os outros direitos, inclusive a autodeterminação. Como é que essa pessoa aqui, futura, vai nascer, ela vai ter algum direito à autodeterminação? Se eu a mato no ventre. Então, essa não pode ser a solução. Então, a solução tem que ser uma solução equilibrada. Onde a mulher pode, por exemplo, usar de meios contraceptivos, ela pode, depois, se a criança nascer e ela não quiser, por exemplo, ter uma responsabilidade com o filho, então ela entrega para adoção. É outra situação. Então você tem que ter um equilíbrio dos direitos. A solução do aborto, ela não promove a máxima efetividade dos direitos em conflito aqui. A não ser que você negue que aqui existe uma vida. Você aborde essa vida humana aqui, indiscutível, como a gente já viu cientificamente, mas por uma questão de vontade, ou mesmo por uma questão meramente fenomenológica, e não por um critério ontológico, você passe a considerar essa vida. Você pega, por exemplo, tem essas alegações. Você pega um embrião de porco, em dado estágio, depois de uma parte para frente não, mas até um certo estágio, você compara o embrião do porco e de um ser humano, coloca um do lado do outro e fala com uma pessoa leiga, não seja um biólogo, que não seja um médico, ou mesmo que seja na vista só, não é? Assim, qual que é de porco e qual que é de ser humano? Você não sabe. Você chuta e erra. Ou acerta por sorte. Porque é quase igual. Então, só por causa disso, por causa de uma aparência, por causa da forma, eu esqueço a essência. Então eu esqueço a ontologia. Não é um ser humano. Porque não tem forma de ser humano. Veja, isso, de novo. A acusação de que as pessoas pró-vida são obscurantistas, ela se torna absurda, porque isso é obscurantismo. Você dá valor à forma, não ter a capacidade racional de distinguir a essência das coisas, os gregos na antiguidade já tinham superado isso aí, meu Deus. Se você no século XXI não é capaz de ter esse raciocínio, isso é voltar a um pensamento ultra primitivo. Porque você só
vai julgar as coisas pela aparência. Então, isso não dá certo de forma alguma. Não é mesmo? Com certeza. Então, só é possível você resolver através do aborto se você abandona a ontologia, você abandona a natureza mesmo, a essência desse ser, e olha apenas para o fenomenológico, fala, isso é uma bolinha, é um aglomerado de células, que é uma outra palavra muito usada, né? Uma outra expressão. É um aglomerado. Bom, aglomerado de células nós também somos. Então, o que nós somos, afinal de contas? Um aglomerado de células, falante, não é verdade? E ambulante. É só isso que nós somos. Então, pode matar todo mundo. Não é? É outra coisa vazia. Não é? Então, por quê? Porque você fica apenas no fenomenológico. Quer dizer, eu faço um exame no corpo de uma pessoa e falo assim, nossa, é apenas um aglomerado de células. E eu não sou capaz de perceber que existe uma essência maior nisso, que é um ser humano, ou mesmo que é um cachorro, que é uma coruja. Não é? Existem as essências. Eu não sou capaz de fazer esse raciocínio que os gregos antigos já fizeram. Para a gente já veio pronto, não precisa esforço. Não é verdade? Então isso é de um obscurantismo assim medonho. Né? É de um retrocesso, né? Medonho. Fala, não, o pró-vida é reacionário. Não, reacionário é isso, é você voltar lá atrás, antes da Grécia Antiga. Você está voltando para a Idade da Caverna. Né? Você viu uma coisa lá, uma sombra, e achava que era um fantasma. Bom, então é. Né? É isso, basicamente. Né? Verdade. E o pessoal confunde muito respeito a valores conservadores com reacionarismo, o que não tem nada a ver. Né? Sim. Nada a ver. Nada a ver. E o doutor fala também no livro que eu achei bem interessante, as pessoas levantam bandeiras defendendo os animais por serem seres sencientes. Só que, ao mesmo tempo, o feto é muito mais senciente, até o doutor trouxe aqui, que ele é mais sensível do que nós, exatamente. Né, idade adulta. Os mesmos que defendem os direitos dos animais por serem seres sencientes, com o que eu concordo, né? Quem que pode ser a favor de você poder judiar de um animal, né, por puro sadismo? Você é uma pessoa louca. Né? Então, eu concordo perfeitamente com isso daí. Né? Você também reconhecer um estatuto para os animais que é diferente das coisas, porque eles são seres sensíveis, eu acho que é muito justo. Né? Tá tudo certo até aí. Mas quando você se preocupa com um filhote de tartaruga, porque ele é um ser sensível, mas não se preocupa com não é só filhote, é com feto de tartaruga. Fica abismado quando destrói um ovo de tartaruga. Mas não liga se destrói um ovo humano, ou então tem alguma coisa estranha aí. Não é? E sendo que, se o problema é ser senciente, também, de novo, obscurantismo? Não. Ciência, embriologia. Já se sabe que o embrião, o feto, eles têm já terminações nervosas, sentem dor, e, aliás, ao ultrassom, tem um grande abortista, agora eu me esqueci o nome dele. Ele é um médico, acho que ele já até morreu. Ele era um médico lá nos Estados Unidos, que foi um dos primeiros a praticarem abortos assim direto. E ele praticou milhares de abortos. Mas isso era antes de existir o ultrassom. Quando ele viu pela primeira vez o que acontecia, ele ficou desesperado, ele virou um dos maiores defensores da criminalização do aborto. Por quê? Porque ele viu como o feto ficava apavorado ali dentro, sendo destruído. E as pesquisas embriológicas, elas indicam isso que você disse. O ser dentro da mulher, ele não é que, por exemplo, se eu der um tapa em mim, se você der um tapa em mim e num feto, ele vai sentir mais dor do que eu. É mais ou menos o que acontece. Você chega perto de um cavalo, e se você fizer carinho nele devagarzinho, não vai nem sentir que você está fazendo carinho nele. Porque ele é muito forte. Então você dá umas pancadas do cavalo assim, dá a impressão que você está judiando, mas não é, ele gosta. Aí ele está sentindo que você está fazendo carinho nele. Agora, se você desse aquela mesma tapada na cabeça de uma pessoa, ia doer pra caramba. Né? O feto, ele tem maior sensibilidade do que a gente, a dor. Então, simplesmente é mentira que não tem
sensibilidade, né? E não só é mentira, como tem mais sensibilidade. Com certeza, com certeza. Isso eu achei interessantíssimo. E, professor, qual é a visão do doutor em relação ao desfecho dessa DPF? Assim, o que o doutor acha que... Em relação a quê? Ao desfecho dessa DPF. Qual da DPF. Que o doutor acha que é? Olha, assim, salvo... até o pessoal da editora, quando editou o livro, falou o seguinte para mim, que eles iriam, já mandaram, mandar um livro desse para cada um dos ministros lá do Supremo, né, para eles verem esses argumentos e tal, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem. Ainda, né? Vai sim, se você ler o livro, isso não vai pegar muito bem para mim, né? Porque são feitas duras críticas, né? Não me importo, né? Eu fiz por convicção, então tudo bem. Mas eu sinceramente, né? O pessoal da editora até acredita nisso, não, vai iluminar as pessoas. Não. Eu sinceramente não acredito. Eu acho que até essa leitura, por exemplo, vai piorar a situação, vai mexer com vaidades e tudo mais, né? Tendo em conta, inclusive, que essas pessoas já têm uma parcialidade em relação a isso, clara e evidente, né? A maior parte deles, né? Tem uns que não, que até já se manifestaram defendendo. Eu cito aí o Alexandre de Moraes, por exemplo, eu não sei que ele mude, né? Mas ele, no livro dele, Direito Constitucional, dá exatamente a mesma interpretação minha, né? Então, tudo bem. Exato. Mas eu não creio, eu acho que se essa DPF um dia for votada por essa composição do Supremo, vai acabar liberando. E aí eu digo, o que eu sempre digo, disse na divulgação para os meus alunos aqui no Unisal, disse numa outra live que eu fiz com o pessoal da editora, e disse para o editor, que é o Marlon, da editora Estudos Nacionais. Falei isso, ó. Eu li uma vez, um autor, eu não me lembro se é o Bertold Brecht, eu acho que é ele, falando lá sobre os horrores do nazismo e tal, né? E que ele estava escrevendo aquele texto. E aí, no fim do texto, ele falou assim, eu estou escrevendo isso aqui, descrevendo essas coisas, denunciando, e eu sei que eu sou só um escritor, um poeta, e não vai adiantar nada. Essas coisas horríveis, elas vão continuar acontecendo. Não é porque eu estou escrevendo esse texto que alguma coisa vai mudar. Mas, pelo menos, eu vou deixar bem claro para a posteridade e para as pessoas em geral, mesmo que vivem agora, que enquanto essas coisas terríveis aconteciam, eu não fiquei calado. Então, eu acho que esse livro, eu tenho para mim como considero o livro mais importante que eu já escrevi, porque é o livro de maior convicção que eu já escrevi, que externa um sentimento pessoal meu a respeito desse tema, e que é uma espécie de missão que eu cumpri, né? Ela lutou a boa batalha. Você vai morrer no final, mas não tem problema, né? Fez o que pôde, né? Então, mesmo que não sirva, vai servir como uma denúncia histórica. Pode ser que tempos depois um sentimento civilizatório volte para as pessoas. E aí vão dizer, olha, aquele cara lá, pelo menos ele não calou a boca, ele não abaixou a cabeça, ele não ficou com medo dos ministros lerem e não gostarem dele, né? Então eu acho que essa é a minha maior satisfação com esse livro e com esse enfrentamento desse tema, né? Porque tem muita gente se acovardando. Inclusive, essa questão de ter pouca representatividade é um fenômeno, eu não estou condenando ninguém por isso, não, porque é difícil. Tem uma autora, Elizabeth Noel, tem um outro nome lá, agora me esqueci, ela chama A Espiral do Silêncio. São grupos, né? Grupos muito fortes na sociedade, pequenos, mas que fazem muito barulho, que fazem com que as pessoas acabem se acanhando e não expondo as suas ideias. Tem um outro autor chamado Owen Fiss, que ele tem um livro que chama A Ironia da Liberdade de Expressão. E aí ele fala do efeito silenciador do discurso, que é você desqualificar as pessoas. Por exemplo,
se eu ficasse com medo de ser chamado de obscurantista, de fanático religioso, sendo que eu nem sequer sou assim, um praticante tão ardoroso de alguma religião, mas se eu ficasse com medo disso aí, eu iria sofrer o efeito silenciador do discurso, porque é exatamente isso que se faz. Acusa-se as pessoas de uma série de coisas. Você é escrachado por esses grupos minoritários mais barulhentos. É chamado de fascista, é chamado de nazista, é chamado de tudo, né? Quando, na realidade, chamam você de nazista. E uma das primeiras coisas que o Adolf Hitler fez, você lê aquele livro do Bauman, que chama Holocausto e Modernidade, você vai ver que a solução final não foi a primeira, tanto que chamava final. Solução final. Quer dizer que teve umas outras soluções antes, né? Pensadas, mas não deu certo. Uma das primeiras coisas, o que foi? Liberou o aborto. Isso é ato de Hitler. Então, eu sou nazista? Não. O Hitler liberou o aborto. Para quem? Para judias. Para ver se incentivava. Uma ariana não podia abortar, mas a judia podia, ele incentivava. A ideia era, quem sabe elas vão pegar essa moda aí, e aí a gente vai fazer uma espécie de genocídio, mas assim, branco. Não é verdade? Não deu certo. E aí ele foi progredindo até chegar àquela desgraça toda. Né? Mas vão me chamar de nazista, fascista e não sei o quê, e opressor, e machista. Não estou nem aí. Né? Mas não é fácil você não estar nem aí. Não é fácil. Então eu não condeno ninguém que esteja quieto. Por isso que acontece essa espiral do silêncio, que a Elizabeth lá no livro A Espiral do Silêncio descreve, é um livro espetacular de ser lido, para a gente perceber isso, como a gente tem grandes maiorias silenciadas, né? E oprimidas na realidade. Né? E o Owen Fiz fala do efeito silenciador do discurso, que acontece muito. Mas pelo menos eu tenho a minha satisfação é essa, a minha expectativa é essa. Eu não fiquei calado. Se eles lerem e gostarem, falam, nossa, não, nós estamos errados. Nossa, melhor ainda, mas eu não acredito, sinceramente. Eu não acredito. O pessoal da editora acredita, mas eu acho que eles são sonhadores. Fantástico. E olha que eles já citaram mais de uma vez, várias vezes, os livros do autor. E a recomendação do STJ também, né? Além de citação do STF. Doutor, que live maravilhosa. Eu sei que o doutor vai ter aula daqui a pouquinho. O doutor Cardoso diz o seguinte, nosso querido Cardoso, está servindo de ensinamentos para todos nós, eu concordo. Marta Vilela, parabéns. Cardoso de novo. Como você é grande, meu amigo, autêntico professor, concordo. O pessoal também tudo agradecendo. O professor só tem que agradecer. Assim. Que live maravilhosa, que aula de forma leve, didática e, ao mesmo tempo, sem deixar de ser densa, baseado num livro maravilhoso, muito denso. Assim, eu só tenho que agradecer, ter acesso a conhecimento científico, prática, a consciência, uma consciência tão aguçada como a que o professor, doutor tem, é sempre um privilégio. Seus eternos alunos. Muito obrigado. Agradeço a todos também que estão participando, o Cardoso, né? Recebendo elogio do Cardoso não é para qualquer um, não é verdade? Graças a Deus. O Cardoso é muito querido, com certeza, com certeza. Tem o Luiz Simões. Luiz Simões diz o seguinte, está perguntando, terá sorteio do livro? Parabéns pela live. Aí é quando... Nós poderíamos futuramente marcar um webinar com o doutor, aí ele decidiria. Realmente é fantástico. Todos querem ler o livro, gente. Muito bom mesmo. Professor, muito obrigada. Obrigada mesmo. Assim, as portas da minha mídia social aqui, do Gabriela, da Redoma, que é a nossa plataforma disciplinar também, sempre aberta ao doutor. É com muita honra, com muito carinho, porque, repetindo, quem já foi meu professor vai ser sempre meu eterno mestre. Eu aprendi criminologia, lembro que estudei vitimologia com o doutor e adoro criminologia. Muito bacana, muito bacana. Muito obrigada. De nada, eu é que agradeço, né? Tanto pela divulgação quanto pelo carinho. Agradeço a todos que participaram também, né? Foi um prazer participar. E fico à disposição, né?
A gente tem, que nem a gente falou do outro livro, né? Se você pegar alguma temática, né? Interceptações e tal, a gente pode fazer uma outra dia, né? Então, logo eu tenha condições aí de montar um curso, eu vou falar com você para a gente trabalhar junto aí. Ótimo, será uma honra, um prazer. Muito obrigada, excelente aula aí para o doutor, que vai começar agora. E, pessoal, muito obrigado pela audiência. A live vai ficar salva aqui, depois eu vou salvar também no YouTube da Redoma. Obrigado, boa noite a todos. Deus abençoe a noite de todos. Deus abençoe, professor. Obrigado, até mais. Um abraço. Boa noite. Boa noite.